Você já percebeu que existem pessoas que são intensas no sentir? Sente tudo com muita profundidade, com muita intensidade. Elas percebem as mudanças sutis nos ambientes, elas captam emoções que ninguém expressou em palavras, mas elas sentem. Essas pessoas também parecem possuir uma conexão natural com os sentimentos, os vínculos e a sensibilidade humana. Talvez essa pessoa seja você. Eu, Alexandra Fogatti, juntamente com a Alessandra Schinemann, nós, do canal Papo Humano, estamos fazendo uma série dos 4 elementos da natureza e como eles atuam no nosso temperamento. E hoje nós vamos falar sobre o elemento água. Pessoas sensíveis que são do signo de Peixes, Câncer e Escorpião. Eu acho que tem uma coisa curiosa que a gente quer trazer aqui sobre o elemento água. A mesma energia que nos permite amar profundamente, criar conexões verdadeiras, desenvolver empatia, também pode nos tornar excessivamente sensíveis, dependentes de aprovação dos outros ou preso às emoções que não conseguimos liberar. Na astrologia, a energia de água é representada pelo signo de Peixes, Câncer e Escorpião, como eu trouxe. Mas peixes, ele nos conecta à sensibilidade, à espiritualidade, à compaixão. Pessoas de câncer, ela nos ensina mais sobre acolhimento, proteção e pertencimento. E as pessoas de escorpião nos fala mais sobre profundidade emocional e transformação. E embora, né, cada signo expresse essa energia de uma forma diferente, né, todos compartilham da mesma essência, né, que é a capacidade de sentir, de se conectar, né, de acolher e transformar através das emoções. Né? Mas só que a gente não está falando só da astrologia, né? Então não está só relacionada com a característica de cada signo, né? Nós estamos falando de uma energia, né, que está presente em todos nós, uns em maior intensidade e outros menos. Isso depende daquilo que cada espírito tem para manifestar, né? Então, independente do signo sob o qual você nasceu, existe dentro de você a energia da água. Né, que é responsável pela sua capacidade de amar, de criar vínculos, de sentir emoções, né, de desenvolver a empatia, conectar-se consigo mesmo e com os outros, né? Então, nessa live, a gente vai compreender como o elemento água ele se manifesta na personalidade, né? Nos relacionamentos, na vida profissional, na espiritualidade e no processo de autoconhecimento, que essa é a chave. Né, que a gente sempre traz aqui. Então, nós vamos falar também sobre os dons, os desafios, os desequilíbrios e sobre como encontrar o equilíbrio entre o sentir profundamente e o permanecer emocionalmente centrado, né? Porque já que são pessoas que sentem demais, elas podem paralisar, elas podem se perder. Né, nesse sentir mais inclusive misturar, né, não saber o que é dela e o que é dos outros, porque ela acaba sendo uma esponjinha, né, acaba absorvendo. Então vamos desvendar aí como que a gente consegue lidar com tudo isso, né, Xan? Então vamos começar com pessoas de água na personalidade. Então, quando nós observamos a natureza, nós percebemos que a água possui uma característica única. Ela flui, né? Ela vai no ritmo dela. E aí pode assumir diferentes formas. Ela pode ser tranquila como um lago, ou intensa e forte como uma tempestade. E da mesma forma, a água dentro de nós, ela está relacionada à nossa capacidade de sentir. Pensando que nós temos 70% do nosso corpo Formado por constituído água, de né? água, Isso. né? 70% do nosso corpo é constituído de água. Então, é um elemento muito importante fisicamente, né? Então, é ela que nos permite acessar as emoções, desenvolver empatia e criar muitos vínculos verdadeiros. Então, se a gente for pensar que uma represa contida, com chuvas intensas, ela tende a transbordar, não é mesmo? Então, assim são os nossos sentimentos que são contidos, né? O que não é bem elaborado, o que não é assimilado, o que não é transformado, né, para algo bom, útil para nós, uma hora vai transbordar, né? Então, a relação tanto da água na natureza quanto a água dentro de nós quando não está bem elaborada. Então, um paralelo com os outros elementos, por exemplo, ó, enquanto o fogo impulsiona a ação, a água aprofunda a experiência. Enquanto a terra constrói, a água conecta. E enquanto o ar pensa, a água sente.
Justamente, e a água, ela está associada com os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Então, as pessoas que têm uma forte predominância desse elemento, né, elas costumam ser mais sensíveis, né? Elas são intuitivas e são profundamente empáticas, né? Então, elas possuem facilidade para perceber o que os outros sentem, elas captam energias com facilidade, né? Também captam do ambiente, elas sentem o ambiente, né? E captam as emoções de uma forma muito intensa, né? E, né, como todo a polaridade positiva, né, existe também o desafio. Né? Então, quando nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções, nós podemos nos tornar refém delas, né? E aquilo que devia ser uma fonte de conexão pode acabar se transformando no sofrimento. Então vamos trazer água nos relacionamentos agora. Talvez, seja nos relacionamentos que a água mais se manifeste, exatamente pela sensibilidade, né. A água, ela deseja proximidade, intimidade, pertencimento. Ela deseja amar e ser amada. Então, são pessoas que costumam acolher, escutar, cuidar daqueles que amam. Valorizam vínculos profundos e conexões verdadeiras. Mas quando existe, né, show desequilíbrio, essa necessidade de conexão, ela pode se transformar numa dependência emocional, né? Isso acontece assim com uma certa facilidade até, né? Então, o medo da rejeição, ele pode acabar gerando uma insegurança, né? O medo da perda pode gerar um apego. Né? A gente fala que canceriano é apegado, né? Mas é porque ele sente muito, né? Ele se vincula demais às pessoas, as coisas, né? Tudo tem uma história, tudo tem um significado para ele. E realmente é difícil para ele se desapegar. Eu falo até por mim porque eu sou canceriana, né? Então eu já me reconheço aí em várias falas, né? E a necessidade de agradar, né? Ela pode fazer com que a pessoa abandone a si mesma para manter uma relação. Então isso é muito perigoso, né? Ela pode acabar se anulando para poder manter o vínculo com o outro, né? Só que aí ela vai entrar em sofrimento. Né? Só que aí, se a gente for olhar o elemento água, né, como ele funciona nessa fluidez, como a Chan trouxe, como um rio, né, ou como um lago, né, a água nos ensina que amar não significa se perder no outro, mas sim conectar-se sem abandonar a sua própria essência. Importante isso, né. E também de muita estado de muita tensão, né, para as pessoas de água. Para todos, mas aqui trazemos o Uhum, elemento água. sim. Né, então vamos trazer um pouco na vida profissional também, né. No ambiente profissional, as pessoas de elemento água, elas manifestam-se através da sensibilidade humana, lembra? Ela tem uma captação muito boa do ambiente, das sensações das pessoas, né. Então elas são pessoas que costumam trabalhar muito bem em profissões ligadas ao cuidado, à educação, à saúde, a terapias, à arte e ao desenvolvimento humano, porque elas têm a sensibilidade, a humanidade, né. Então elas possuem facilidade para compreender pessoas e criar ambientes acolhedores. Uhum. Só que essa mesma sensibilidade, né, acho que favorece os vínculos, ela também pode gerar sobrecarga, né? Então, como a gente falou, tudo é polaridade. E aí depende como cada um vai lidar com essas características, né? Então, a gente vê que quando pessoas com elemento água, com um desequilíbrio, né, uma dependência emocional, como a gente já trouxe, é uma pessoa que acaba absorvendo problemas, né? Leva preocupações para casa, ela sente-se responsável pelo sofrimento dos outros, né? Então, por isso, um dos maiores aprendizados da água é desenvolver limites saudáveis. Né? E ajudar não significa carregar, né? Lembra disso, né? E acolher não significa absorver. Então, eu me percebo muito nisso, e essa questão de colocar limites é uma coisa que eu tenho bastante em desenvolvimento, porque realmente a gente acaba se perdendo, né? Sim, e em ambiente, profissional, né, em empresas, é mais difícil de você, separar, né. Eu também vou falar porque o meu marido é pisciano, né, então também é de água. Então capta tanto, a sensibilidade é tão grande, que fica difícil mesmo de não absorver, né, de não ser a esponjinha. Precisa de um estado de atenção muito grande para não se sobrecarregar nas sensações,
né. Então, existe uma linha tênue, né, principalmente no profissional em que você precisa estar lá, eh entregando, né, sendo humano, mas que você também tenha a questão de entregar o que é necessário entregar. A gente fala em ambiente empresarial, porque, né, quem está nesse ambiente sabe o quanto é a demanda de entrega, né, da produção, como é cobrado isso. Diferente, por exemplo, de nós aqui que somos terapeutas também, a Lê faz jornada dupla aí, né, tem as 2, mas assim, para quem tem um tipo de terapias ou ser autônomo, né, então você tem um outro ritmo, uma outra demanda, você vai lidar com essa sobrecarga dessa absorção de uma outra maneira. Quem está numa empresa tem essa intensidade, né, Lê, não sei, você também pode falar sobre isso, né, na Sim. sua É, exatamente. Às vezes você, nesse intuito de querer realmente ajudar, você acaba também até absorvendo a dores dos outros, né? Você acaba fazendo mais do que você poderia. Não que poderia, você até pode, mas assim, às vezes você não coloca o limite mesmo, né? E acaba excedendo, né? Às vezes acaba, às vezes, nem dando oportunidade para o outro também ter o aprendizado dele, né? Porque você quer tanto ajudar que você acaba fazendo tudo, né? Você pode passar pode ser um profissional centralizador, né? A gente usa isso muito, né? Muito essa expressão, né? Você acaba centralizando muitas coisas porque você quer tudo do seu jeito, tudo sob controle, né? E tanto pela questão de você se colocar no lugar do outro, né? Pela essa empatia, né? De você querer ajudar, tanto também porque você quer do seu jeitinho, né? Então, isso também é uma característica do signo de câncer, né? Isso pode sobrecarregar, como a gente já falou antes. então vamos trazer, pessoas de água e a espiritualidade. Então, a água possui uma profunda relação com a espiritualidade, exatamente porque por essa Uhum. facilidade de captação, né? Ela está associada muito à intuição, pessoas muito intuitivas, uma percepção sutil, uma sensibilidade energética, uma capacidade de sentir aquilo que muitas vezes não pode ser explicado apenas pela razão, em palavras, é o sentir, né? Então, assim como a água limpa e renova a natureza, ela simboliza os processos internos de cura e transformação. Então, também há necessidade dessa fluidez, né, dessa limpeza, desse canal energético aqui, né? Também faz parte dessa fluidez do físico, né? E de novo, né, Chay, existe um ponto importante aqui, né, que a sensibilidade espiritual não significa viver sem limites emocionais, né? Boa. Então, muitas pessoas confundem a mediunidade com sobrecarga emocional, confundem a empatia com a absorção e confundem a compaixão com sacrifício. Então, tem que fazer atenção a tudo isso, né? Perceber o seu limite, né? Até onde você realmente está atuando com clareza, né, com consciência e até onde você está se envolvendo emocionalmente, né? Porque a água equilibrada, ela desenvolve a sensibilidade sem perder o discernimento, né? Então esse é o ponto. E ela desenvolve também a intuição sem perder a clareza. Desenvolve o amor sem perder a identidade, né? Então, talvez uma das maiores expressões da maturidade espiritual seja manter o coração aberto sem perder o próprio centro. Olha que lindo isso, né? E olha o quanto é importante Em para todos nós equilíbrio, essa reflexão, né? em equilíbrio é perfeito, né? Estão trazendo a água e o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento sempre nos ajuda a compreender a nossa relação com as emoções, não só para o elemento água, como para qualquer coisa na nossa vida, né? Mas nem todos aprendemos a lidar, fomos ensinados, né, a lidar com emoções e sentimentos, né? Principalmente a lidar de uma forma clara, natural, né? Muito pelo contrário, sempre foi um pouco de tabu, né, as emoções. Então, aí já Verdade. temos algo que temos que todos olhar, cada um no seu ponto de vista, para trazer essa clareza sobre as suas próprias percepções, sentimentos e emoções. Então, algumas pessoas elas vão reprimir o que sentem, né? Elas se calam, elas não expressam o que sentem, né? Por quê? Porque se acostumaram a ser assim, sempre foram assim. Muitas vezes não foi permitido que elas se expressassem.
Outras, elas vivem dominadas pelos sentimentos. Sabe aquelas pessoas que estão sempre intensas? Mas as pessoas intensas, aqui no caso da água, elas são aquelas que pouco manifestam os seus sentimentos. Então, esse intenso é para dentro, é a cabeça intensamente nos sentimentos, nas emoções, mas elas realmente não conseguem demonstrar, né? Principalmente quando elas estão no desequilíbrio. Aí que isso fica mais, a gente fala, né? Implode, fica tudo para dentro, água parada, sabe? Lodenta, é meio que isso. Então, por isso a necessidade do autoconhecimento, de você entender como que você está funcionando, para que você possa lidar, né, com essas emoções. Até comentar, Xia, você falou do para dentro, né, da mágoa, né, da má água, né, a água parada, né, como você falou. Isso é uma característica bem forte dos cancerianos, mas dependendo do ascendente que a pessoa tenha, por exemplo, se de repente ela tem um ascendente com fogo, né, isso acontece muito. Às vezes daí vira uma tempestade, né, aquela pessoa que faz, né, o ó. E aí, como você trouxe, a pessoa ela é refém da emoção, então não é que ela está se expressando de maneira equilibrada, né? Ela está reagindo às emoções, né? Boa. Então é bem importante observar isso, né? E aí, como né, a gente sempre procura trazer nos vídeos os desafios, a gente também procura trazer qual que seria um caminho, né, para a gente conseguir ter um equilíbrio. Né? Então, com certeza, não está em bloquear as emoções, né? Esse já é um primeiro ponto, né? Então, a gente não tem que expressar, né, os nossos sentimentos, a gente observa isso, né? Mas e por outro lado, a gente também não precisa viver refém delas, né? Também expressar tudo a todo momento, Exato. né? De maneira tempestuosa, né, como eu acabei de trazer. Então, o equilíbrio está em aprender a reconhecer, né, a acolher, a transformar aquilo que nós sentimos, né, porque toda emoção carrega uma mensagem. Nossa, como isso é importante, gente. Cada emoção quer te dizer uma coisa, né, é uma professora. Né? Então presta atenção nisso, presta atenção nas suas emoções, né? E aquilo que não é elaborado internamente tende a se manifestar através dos relacionamentos, dos sintomas e dos conflitos da vida, né? Então a vida vai te mostrar. Eu duro é quando as pessoas acontecem muito, já aconteceu comigo, quando você não consegue nem eh, nomear a emoção, de tantas Uhum, emoções, que a bagunça interna que tá, que você não sabe nomear a emoção, né? Como é que você vai manifestar, expressar, se nem você entende dentro de você o que é? Importante. exatamente. Então, como todos os elementos, a gente sempre tem dons, né? E os desafios. Então, vamos aos dons. Como a gente já trouxe, né? As pessoas do elemento de água, elas são altamente empáticas, sensíveis, uma intuição aguçada. Elas têm muita compaixão porque elas são muito humanas, né? Então, existe essa questão assim muito forte nelas. Elas têm a capacidade de acolher, elas têm uma profundidade emocional, afetividade, criatividade, amorosidade e estão muito ligadas à espiritualidade no geral, né? A sua espiritualidade e a espiritualidade no geral. Uhum. É, e quando essas características positivas elas estão em desequilíbrio, aí elas apresentam os desafios, né? Então, essa compaixão, essa sensibilidade, essa capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, ela pode virar uma dependência emocional, né? Pode virar uma hipersensibilidade, pode gerar um apego excessivo, pode gerar um medo de rejeição, né? Uma necessidade de aprovação, né? De ter o reconhecimento externo, né? Ela pode gerar oscilações emocionais, né? Então, eu brinco que eu sou bipolar. A hora eu tô super alegre, a hora eu tô louca, ou triste, né? Isso não acontece com os piscianos. Não, não muito. Ela tem dificuldade em pôr limites, né? Que eu trouxe lá no início do vídeo, que para mim isso é um desafio, né? Que eu venho trabalhando, né? Ela acaba por absorver problemas alheios, né? Problemas que não são delas, e acaba tendo uma sobrecarga energética. E ela também tem medo da solidão, né? Tem medo de ficar sozinha. Então, o objetivo não é eliminar essas características, mas e sim aprender a utilizá-las da forma mais equilibrada possível, né? Então, quando a água está harmonizada, ela nos permite sentir sem nos perder, né? Ela nos permite amar sem depender e acolher sem absorver, além da gente se conectar sem abandonar a nós mesmos.
Exato. E talvez o maior ensinamento do elemento água seja compreender que emoções foram feitas para fluir, igual um rio que flui, né? Na natureza, naturalmente. Então, como um rio que permanece saudável quando as suas águas circulam, nós também permanecemos emocionalmente saudáveis quando permitimos que os nossos sentimentos sejam reconhecidos e transformados. Olha a importância disso. É isso aí, Xia. E por isso nós deixamos algumas perguntas para você, né? Chegando aí ao fim da nossa live. Você está permitindo que suas emoções fluam ou está tentando controlá-las? Você está acolhendo os seus sentimentos ou fugindo deles? Você ama por escolha ou por necessidade? Você está se conectando com as pessoas ou buscando nelas aquilo que falta dentro de você? Ai, meu Olha que profundo Deus. isso, né? Né? Por- Porque existe uma diferença profunda, né, entre conexão e independência. E talvez esse seja o maior desafio da água, né, como a gente já trouxe. E também a maior sabedoria, né, da água seja justamente essa, sentir profundamente sem se afogar em si mesmo. Boa. Assim como o rio, né, como a Chan trouxe, que encontra seu caminho sem perder a sua essência. Nós também somos convidados a permitir que as emoções fluam em nós, transformem e nutram, né, a nossa vida. Porque a água ela não veio para nos afogar, ela veio para nos ensinar a fluir. E eu espero que você faça essas reflexões e veja se a tua vida está fluindo ou se ela está travada em algum ponto. Então pensa nessas perguntas que a gente fez para você e nós te esperamos na próxima semana com o próximo elemento, tá bom? Então obrigada por você ter assistido até por ter assistido, né, por ter ficado conosco até aqui. Não esquece de dar o seu like, compartilhar esse vídeo, encaminhar para o maior número de pessoas, tá bom? Muito obrigada, obrigada, Chay, e até a próxima.